Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o programa Os Pensadores Espíritas. Hoje, o nosso programa de estreia, transmitindo do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através da internet, pelo canal Amigos de Nosso Lar. E vamos já deixar aqui o nosso abraço à querida companheira Débora Rabelo, que nos fez o convite para podermos realizar este programa que inauguramos com muita alegria e rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. O Pensadores Espíritas tem por objetivo trazer semanalmente os pensadores, aqueles que estudaram, aqueles que divulgaram e aqueles que mostraram para nós as consequências da aplicação do Espiritismo. Nós vamos conhecer os contemporâneos de Allan Kardec, como, por exemplo, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Leon Denis, entre outros. Vamos conhecer aqueles que vieram após Allan Kardec, ainda na Europa, como Ernesto Bozano, William Crookes, Alexandre Aksakov, e, claro, que vamos destacar os pensadores espíritas brasileiros. E temos diversos que nos legaram obras importantíssimas para que possamos entender e vivenciar cada vez melhor o Espiritismo. Entre estes pensadores espíritas brasileiros, nós temos, por exemplo, Caiba Schutel, Pedro de Camargo, Herculano Pires, Ney Lobo, nós vamos ter Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert, Ivone Pereira, enfim, é uma galera importantíssima e que, se você prestou atenção no vídeo de entrada, você viu todas as fotos de vários desses pensadores. Esse é o objetivo do programa. E a cada edição, ou seja, a cada semana, nós teremos sempre dois pensadores espíritas que serão destacados. E de cada uma das suas obras. Nós vamos trazer, claro, todo um esboço biográfico da vida e da obra desse pensador,
E, na sequência, vamos destacar, então, uma das suas obras que vamos conhecer com maior profundidade. E para este programa de estreia, nós escolhemos dois grandes pensadores espíritas brasileiros. Vamos iniciar com Hermínio Corrêa de Miranda e, na segunda parte do programa, nós estaremos na companhia de José Herculano Pires. E o programa é ao vivo. E, portanto, você pode participar, pode enviar a sua mensagem, inclusive fazer uma pergunta. Ó, já estamos recebendo aqui o boa noite da Maria Ferres Tomazini Bruguin. Aliás, quando você enviar a mensagem, não deixe também de dizer de onde você é. Coloque aí a cidade, o estado ou o país, já que pela internet nós não temos barreiras, nós não temos distâncias. Vamos, então, iniciar o nosso primeiro programa, estreando os Pensadores Espíritas. Vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação em slides para que possamos todos acompanhar. E vamos iniciar destacando uma frase de Allan Kardec, que vai ser um lema do nosso programa. E essa frase é: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Nós vamos saber aqui dos pensadores espíritas como vivenciar, colocar em prática essa solicitação de Allan Kardec para sermos verdadeiros espíritos. Mas antes de inaugurarmos o programa com Hermínio Miranda, estamos recebendo várias mensagens aqui. Nós estamos vendo aqui a mensagem do nosso querido amigo Marcos Amaral, nosso xará, nos dando aí um abraço fraterno, desejando um bom trabalho. Ele que é lá de Porto Velho, Rondônia. Um grande abraço a você. A nossa Maria Férez, dizendo que ela é de Birigui, no estado de São Paulo. Também está aqui o nosso querido Rogério Coelho, grande companheiro do Movimento Espírita, também enviando o seu boa noite a todos nós. Muito bem, vamos iniciar então o nosso programa com ele, Hermínio Corrêa de Miranda, que reencarnou em 5 de janeiro de 1920 e veio a desencarnar em 8 de julho de 2013. E eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Hermínio Corrêa de Miranda, ou simplesmente Hermínio Miranda, uma pessoa maravilhosa, muito simples, grande estudioso da doutrina espírita. E nós vamos, então, conhecer agora um pouco da sua vida. Fizemos aqui um pequeno resumo para que todos possam acompanhar. Muitas pessoas não sabem, porque o Hermínio Miranda viveu aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas, na verdade, ele reencarnou, ele nasceu em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda é uma cidade muito famosa, porque é a sede da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas Hermínio Miranda, nos seus estudos, ele esteve pelas terras das Minas Gerais. Ele estudou, fez parte dos seus estudos na cidade de Caxambu, que é uma cidade que faz parte daquela região de Poços de Caldas e outras cidades, daquele circuito das águas minerais. Aliás, Hermínio tinha propriedade em Caxambu também, ia muito para lá. E depois ele estudou em Barra Mansa, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é ali coladinha com Volta Redonda. E Hermínio formou-se em técnico de contabilidade. Aliás, essa era a única formação profissional do Hermínio Miranda. E no ano de 1952, através de concurso, ele entrou na Companhia Siderúrgica Nacional para trabalhar como contabilista. De lá ele nunca saiu,
ele fez toda a sua carreira profissional, ele cresceu profissionalmente dentro da CSN, chegou a trabalhar no escritório da empresa em Nova York, nos Estados Unidos, e também galgou cargos cada vez maiores, chegando a nível de direção. Casado desde 1942, Hermínio Miranda teve 3 filhos. E ele vai se tornar espírita no ano de 1958. E, conforme depoimento dele mesmo, isso foi graças a um companheiro de trabalho na CSN, que era espírita, e o Hermínio, pouco a pouco, se aproximou, até que uma hora começou realmente a perguntar, e esse companheiro entregou a ele as obras de Allan Kardec, e quando o Hermínio leu o Livro dos Espíritos, ele se encontrou para nunca mais largar a doutrina. Hermínio escreveu mais de 40 livros e foi também, durante 30 anos, assíduo colaborador da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Mensalmente, nós encontrávamos ali um artigo assinado pelo Hermínio Miranda ou assinado com o seu pseudônimo, João Marcos. Inclusive, a FEB chegou a publicar coletânea desses textos de Hermínio assinados com o pseudônimo João Marcos. Então, conhecemos um pouquinho aqui da vida e obra do nosso Hermínio Corrêa de Miranda. Eu disse que ele escreveu mais de 40 livros. Naturalmente que nós não vamos poder listar todos eles aqui, mas trouxemos alguns que consideramos muito importantes e que colocamos aí na lista, aí na tela, para que você possa acompanhar. A Memória e o Tempo, Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, o Evangelho Gnóstico de Tomé, Os Cátaros e a Heresia Católica, Nossos Filhos são Espíritos, As Marcas do Cristo, Autismo, uma leitura espiritual, O que é fenômeno mediúnico, Cristianismo, a mensagem esquecida, Arquivos Psíquicos do Egito. Esses são alguns dos livros escritos e publicados do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda. E fizemos questão de colocar nessa lista o livro que vamos destacar dele. Como eu informei no início aqui do programa, nós sempre vamos trabalhar uma obra do pensador espírita em destaque. Então, hoje, nós escolhemos um dos livros do nosso Hermínio Miranda. E devo confessar que não foi fácil fazer essa escolha, porque todas essas obras que estão aí na tela e outras que não entraram nessa listagem, todas nos chamam a atenção. Mas tínhamos que escolher uma. E vamos trazer uma que talvez não seja assim tão conhecida, mas que é muito importante para entendermos tanto o cristianismo quanto o próprio espiritismo. E nós vamos trazer aqui o Evangelho Gnóstico de Tomé, que é uma publicação da editora La Chatre, que hoje tem a sede lá em Bragança Paulista, no estado de São Paulo, mas começou, na verdade, na cidade de Niterói. Você já ouviu falar dos evangelhos apócrifos? Ou seja, aqueles que não são reconhecidos pela Igreja Católica e, portanto, não fazem parte do Novo Testamento? Porque no Novo Testamento nós vamos encontrar apenas os 4 evangelhos canônicos, ou seja, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Mas existem outros textos, também chamados de Evangelho. E, entre estes, nós temos o Evangelho de Tomé, ou Evangelho Gnóstico de Tomé.
calma, você não sabe o que é esse gnóstico? Nós vamos explicar, ou melhor dizendo, Hermínio Miranda vai nos explicar. Nessa obra, o Hermínio Miranda faz o estudo dos papiros encontrados na região de Nag Hammadi, no ano de 1945. Entre esses papiros, encontrou-se, na língua copta, o Evangelho de Tomé. E nesse Evangelho, supostamente escrito pelo evangelista Tomé, né, um dos discípulos de Jesus, há uma ampla compreensão do gnosticismo, que foi um movimento cristão, ou seja, ele surge também com o cristianismo, mas que tinha uma interpretação do evangelho diferenciada do que hoje nós temos nos chamados evangelhos canônicos. O movimento gnóstico, ele surge ali pelo ano 120 e vamos encontrar menções a ele até o ano 240. Na sequência, o movimento gnóstico, ele se perde, não se fala mais dele. Gnose é conhecimento. Os gnósticos privilegiavam a aquisição do conhecimento como uma forma de espiritualização do ser humano e deste se identificar com Deus. O Hermínio Miranda faz um comentário que nós já trouxemos aqui neste slide e que está aí entre aspas, quando ele diz: ao contrário do que se poderia pensar, o movimento cristão primitivo não constituiu um bloco monolítico de crenças e ritos administrados por uma única e incontestada instituição. Essa incontestada instituição é referência do Hermínio Miranda à Igreja Católica Apostólica Romana, que vai surgir apenas no ano 325, portanto, no terceiro século da difusão do Evangelho. As comunidades cristãs já existiam há muito tempo, já desde Jesus, tanto lá em Cafarnaum, em Nazaré, lá em Jerusalém, e depois, com o trabalho dos seus discípulos e de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. Mas as interpretações dos ensinos morais de Jesus eram diversas. Havia ainda grupos que misturavam o Evangelho com o judaísmo e assim por diante. Então, como diz aí o Hermínio, não era assim um bloco monolítico. O movimento cristão tinha as suas divergências e é por isso que vão surgir as famosas cartas de Paulo de Tarso, em que ele faz as interpretações, em que ele orienta as comunidades cristãs nascentes desse movimento cristão primitivo dos primeiros tempos. O livro O Evangelho Gnóstico de Tomé, você está vendo aí na imagem, olha só, os papiros que foram encontrados. Esse é o papiro, parte dele, né, do Evangelho Gnóstico de Tomé. O Hermínio Miranda dividiu o livro em duas partes. Na primeira parte, ele apresenta um estudo sobre o gnosticismo, com os seguintes capítulos: Gnose e Gnosticismo, Interação Gnosticismo-Cristianismo, o diálogo com os mortos, Conhecimento e Amor, os três patamares da evolução, Quem inventou o mal e mais alguns outros temas que formam, então, a primeira parte do livro O Evangelho Gnóstico de Tomé. Aliás, nessa primeira parte, Hermínio Miranda mostra, demonstra que os gnósticos, como os cristãos primitivos, de uma forma geral, já faziam a interação com os espíritos, com os desencarnados. A mediunidade, na época, era conhecida como profetismo.
E isso já existia. Isso foi interrompido quando da criação da Igreja Católica. Mas nós temos também a segunda parte dessa obra, em que Hermínio Miranda estuda o Evangelho de Tomé. Ou seja, ele estuda, à luz do Espiritismo, esse papiro encontrado com esses escritos desse personagem Tomé. E ele começa justamente discutindo quem é Tomé. Como atualmente nós temos que evitar dar spoiler, ou seja, né, contar a história, eu vou recomendar a você, que está aí nos acompanhando, para que leia o livro, o Evangelho Gnóstico de Tomé, para que você fique sabendo quem é Tomé. Será, de fato, um dos discípulos de Jesus? Ou é um apóstolo que veio depois? Enfim, você vai ler para saber. Ele também vai falar sobre o difícil acesso ao texto e vai fazer uma releitura dos logia, ou seja, dos versículos do Evangelho Gnóstico de Tomé, e nos traz, na tradução para o português, os papiros, ou seja, o Evangelho de Tomé na sua inteireza. A bibliografia indicada por Hermínio Miranda é muito rica, muito mesmo. E é uma bibliografia com obras em português, inglês e francês. O Hermínio Miranda falava fluentemente essas duas línguas, o inglês e o francês. Por isso não é de se espantar que a bibliografia do livro traga obras nessas línguas, até porque muitas obras que estudam o Evangelho de Tomé não estão traduzidas para o português. E a fonte realmente são os originais em francês e em inglês, principalmente. Muito bem, vamos passar a palavra a Hermínio Miranda. Nós trouxemos 2 destaques do texto do Hermínio Miranda. E aí você poderá dizer, mas somente 2 destaques de um livro inteiro? É que o objetivo do nosso programa não é estudar, ou melhor dizendo, não é realizar um estudo completo, detalhado da obra do pensador espírita, mas trazer a obra, mostrar o seu conteúdo, a sua importância e deixar para você que está nos acompanhando aquele gostinho de quero mais, para que você, então, compre o livro, para que você faça a leitura completa da obra e você só terá a ganhar com isso. Nós estamos destacando aqui, no primeiro texto, a explicação que Hermínio Miranda nos entrega sobre o que seja gnose. Hermínio Miranda nos diz que gnose é sinônimo de conhecimento e, consequentemente, um processo permanente de busca, de autoiluminação, que não pertence e nem se subordina especificamente a esta ou aquela corrente filosófica ou religiosa, porque as transcende. Então, os cristãos gnósticos, eles consideravam que era necessário mergulhar no conhecimento, ou seja, procurar entender com a maior profundidade possível os ensinos de Jesus. E que com esse conhecimento seria possível realizar a autoiluminação, o autoconhecimento e transcender as questões de ordem material para uma vida de ordem moral e espiritual. Então, Hermínio nos lembra que, embora o gnosticismo tivesse raízes e ligação com o cristianismo, não se prendia
com exclusividade ao mesmo. O gnosticismo poderia se ligar a qualquer filosofia ou a qualquer religião. O Espiritismo nos informa: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Portanto, o conhecer, o adquirir conhecimento é muito importante para nós espíritas. Mas os gnósticos deixavam bem claro que não era o conhecimento pelo conhecimento, não era o conhecimento apenas para formar erudição, era o conhecimento porque, sabendo, você poderia, então, se espiritualizar de uma forma muito melhor. Então, agora que sabemos o que é gnose, nós vamos fazer um outro destaque do texto de Hermínio Miranda, quando ele fala do gnosticismo, propriamente dito. Vamos passar, então, a palavra ao Hermínio e você acompanha aí na tela. O gnosticismo é uma reflexão sobre o próprio conteúdo da religião. Nada está excluído de suas especulações. Não se identifica com nenhum período histórico em especial. O entendimento correto do gnosticismo no contexto do cristianismo primitivo pressupõe clara distinção entre a gnose, no seu sentido universal, atemporal e que, de certa forma, acoplou-se ao cristianismo nascente, decidido, porém, a preservar sua própria autonomia intelectual e sua identidade. Então, o nosso Hermínio Miranda está aqui reforçando que o gnosticismo é o ato de reflexão sobre o conteúdo da religião. Portanto, o gnóstico pode pertencer ao cristianismo, mas pode pertencer também a qualquer outra religião. E a partir do momento que fazemos, então, especulações, que fazemos interpretações, que refletimos sobre o Evangelho, nós não deixamos de ser gnósticos. E o Hermínio Miranda, ele conclui no seu livro que nós, espíritas, desse ponto de vista, somos gnósticos, porque temos a nossa própria interpretação do Evangelho. Os gnósticos foram perseguidos após a criação da Igreja Católica, porque eles preservavam, como diz aí Hermínio Miranda, a sua autonomia intelectual e a sua identidade. Por isso, então, é que eles foram perseguidos, porque a Igreja Católica não admitiu qualquer outra interpretação que não fosse a dela própria. Bem, esse é o resumo, é o destaque que estamos fazendo aqui de O Evangelho Gnóstico de Tomé, autoria de Hermínio Corrêa de Miranda, e que pedimos a você que conheça essa obra, faça a sua aquisição e a sua leitura, porque é muito importante conhecer esse movimento dentro do cristianismo primitivo e as ligações que o espiritismo tem com essa questão da gnose e do gnosticismo na interpretação do Evangelho. Esse é o nosso primeiro pensador espírita, inaugurando o nosso programa, e que vamos aqui lembrar, aliás, vamos colocar aqui a barra aqui, isso, mostra que os pensadores espíritas vai ao ar toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, pelo canal Amigos de Nosso Lar. O programa inicia às 8 da noite, vai até às 9 horas, e aguardamos a sua companhia, a sua participação. Nós vamos tirar agora a barra, vamos
ocultá-la, porque nós vamos continuar com a nossa apresentação de slides, porque agora iniciamos a segunda parte do programa com o segundo pensador espírita. E nós vamos trazer, querido José Herculano Pires, que reencarnou em 25 de setembro de 1914 e veio a desencarnar em 8 de março de 1979. Antes de conhecermos a vida e obra do Hermínio, eu preciso aqui confessar que quando da minha juventude, eu que sou de São Paulo, capital, onde lá vivi até os meus 22 anos, eu tive o imenso prazer, a grande alegria de conhecer José Herculano Pires. Eu vim para o Rio de Janeiro no final do ano de 1977 e pude assistir uma palestra dele, pude estar do lado do Herculano Pires. Sim, eu não conversei com ele, eu não tive amizade com o Herculano Pires, como tive com o Hermínio Miranda, mas pude, pelo menos, conhecê-lo e ouvir uma palestra sua, que foi sobre o Evangelho, aliás, uma palestra magistral. Vamos, então, conhecer um pouquinho da vida e obra deste grande pensador espírita. José Herculano Pires nasceu no interior do estado de São Paulo, na cidade de Avaré, onde ele vai se destacar como jornalista. Vai se formar em filosofia, vai ser professor universitário e também escritor. Aliás, Herculano Pires dizia que ele sofria de grafomania, ou seja, que ele não conseguia parar de escrever. Ele vai se radicalizar depois em São Paulo, capital, e faz carreira no famoso Diários Associados. Se você não ouviu falar do Diários Associados, vamos lembrar que essa empresa era dona da famosa também TV Tupi. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar do famoso programa Pinga Fogo, em que o nosso querido Chico Xavier participou por 2 ocasiões. E o Herculano Pires trabalhava no Diários Associados. Ele foi grande amigo de Chico Xavier e Herculano mantinha uma coluna semanal no Diário de São Paulo, que era um jornal de grande circulação à época, lá em São Paulo, e nessa coluna ele publicava as psicografias do Chico Xavier com comentários dele, Herculano Pires. E ele utilizava um pseudônimo para assinar essa coluna, que era Irmão Saulo. Em 1946, ele mudou-se para São Paulo, onde ele casou, teve seus filhos, foi colaborador da Rádio Boa Nova, que pertence à Fundação Espírita André Luiz, com sede lá na cidade de Guarulhos, na grande São Paulo. E teve também, não está aí no slide, mas ele teve um programa espírita de nome No Limiar do Amanhã, durante 4 anos, na Rádio Mulher de São Paulo. Herculano Pires participou intensamente do movimento espírita paulista e foi um dos fundadores do Instituto Espírita de Educação, que na época pertencia à União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE. Herculano Pires escreveu mais de 40 livros e foi também tradutor do francês para o português das obras de Allan Kardec. E nós teríamos muito mais coisas para falar de Herculano Pires, porque ele foi um verdadeiro gigante dentro da divulgação do espiritismo e do estudo e aplicação da doutrina. Mas como Herculano Pires vai retornar ao nosso programa oportunamente, assim como também vai acontecer com Hermínio Miranda, nós vamos deixar para falar outros dados biográficos sobre ele em próximo programa, porque tem muitas obras para destacar de Herculano Pires.
Por falar nelas, colocamos aí na tela alguns dos livros escritos por Herculano Pires. Agonia das Religiões, Barrabás, Chico Xavier pede licença, Revisão do Cristianismo, Curso Dinâmico de Espiritismo, O Espírito e o Tempo, Pedagogia Espírita, Educação para a Morte, Mediunidade, O Centro Espírita, A Ciência Espírita, etc. Tem muitos outros livros que poderiam, que merecem estar nessa lista, mas nós não poderíamos passar aqui o programa lendo todos os títulos do nosso Herculano Pires. Então, destacamos alguns. Entre esses, está aí a obra que nós vamos destacar, que nós vamos conhecer agora no programa e que vamos colocar na tela. Curso Dinâmico de Espiritismo, publicação da editora Paideia. Aliás, essa editora, ela foi fundada, ela foi criada pelo Herculano Pires. E, bom, nós vamos falar mais sobre isso. Curso Dinâmico de Espiritismo é uma obra da máxima importância para todos aqueles que querem conhecer o Espiritismo com maior profundidade. Não pode deixar de ler Curso Dinâmico de Espiritismo. Mas o que traz essa obra? Bom, nessa obra, Herculano Pires faz um amplo estudo sobre a doutrina espírita, ou Espiritismo. Estuda seus princípios, suas consequências, mostra a importância de estudarmos a doutrina e o quanto precisamos preservar os seus princípios doutrinários. E aí destacamos uma fala dele que está na introdução da obra, que nós colocamos em itálico e entre aspas. Então, na tela, para que você possa acompanhar. Todos falam do Espiritismo, bem ou mal, mas poucos o conhecem. Geralmente, o confundem com uma seita religiosa comum carregada de superstições. Muitos o veem como uma tentativa de sistematização de crendices populares, onde todos os absurdos podem ser encontrados. Herculano Pires tem razão? Tem. É claro que da época em que ele escreveu a obra, ali, entre as décadas de 1950, 1960, e hoje, claro que muita coisa teve modificação no movimento espírita. Graças à internet, por exemplo, nós pudemos divulgar cada vez melhor o espiritismo. Veio a campanha para a implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita e assim por diante. Inclusive, as obras espíritas se multiplicaram ao longo das últimas 3, 4 décadas. Mas, ainda assim, encontramos verdadeiras aberrações nos centros espíritas. Ainda encontramos muitos adeptos que consideram que o espiritismo é só uma religião e que no centro espírita é apenas de se desobrigar de cumprir algum ritual, de cumprir lá a sua devoção, quando, na verdade, o espiritismo é essencialmente doutrina de educação e que requer a nossa transformação de ordem moral. O livro Curso Dinâmico de Espiritismo possui 20 capítulos. E nós vamos trazer aqui, em 2 slides, todos os capítulos, porque são 20 temas diferentes na abordagem de Herculano Pires. Ele começa falando sobre o processo cultural e continua abordando o espírito como elemento da natureza, as ligações do homem com a terra, sexo e genética no espiritismo, amor e família em novos tempos, relações familiares no espiritismo, medicina e espiritismo, espiritismo e psicologia,
psiquiatria e espiritismo, epistemologia espírita, relações mediúnicas naturais, colaboração interexistencial, função do egoísmo no desenvolvimento, os três corpos do homem, a trama de ações e reações na vida humana, a morte de Deus e o século XX, a ação espírita na transformação do mundo, o problema das mistificações, amor, sexualidade e casamento, e encerra com um título bastante curioso no último capítulo: Como combater o espiritismo. Você está estranhando esse título? Nós também estranhamos quando fizemos pela primeira vez a leitura dessa obra, mas saímos com perfeito entendimento do que Herculano Pires quis dizer com esse título. E, claro, eu não posso contar aqui para você, que é muito importante fazer a leitura completa desta obra, Curso Dinâmico de Espiritismo, do nosso José Herculano Pires. Vamos, então, agora destacar o pensamento de Herculano Pires, trazendo para nós, então, dois textos desse nosso querido amigo, filósofo, educador, palestrante e escritor, que é Herculano Pires. Diz ele nessa obra: Kardec estabeleceu a linha epistemológica da doutrina na sequência lógica: ciência, filosofia e religião, admitindo esta última como moralidade, segundo a concepção de Pestalozzi, rejeitando a sua comparação com as religiões formalistas e dogmáticas. A religião espírita é livre e aberta, sem sacerdócio nem sacramentos, apoiada nas conquistas científicas e nos desenvolvimentos da filosofia, buscando a verdade que só pode ser obtida pela adequação do pensamento à realidade comprovada pelos fatos cientificamente provados. Então, Herculano Pires está nos lembrando que o Espiritismo possui, sim, o famoso tríplice aspecto. Ele é ciência, é filosofia e é religião, e considerando a religião do ponto de vista das consequências morais da aplicação dos princípios que formam o Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo não é uma religião formal, não possui dogmas, não possui paramentos, não possui sacerdócio, não possui vestimentas especiais, não possui rituais, nada do que caracteriza, de fato, uma igreja como normalmente nós a conhecemos. A religião espírita é aberta, é livre, porque ela se baseia na ciência. Como nos explica Allan Kardec, o Espiritismo teve início na observação e estudo dos fenômenos mediúnicos de toda a ordem. E através do fato, ou seja, o fenômeno, remontou as causas, revelando, então, a sobrevivência da alma e sua ação sobre a matéria, e explicando cientificamente, com método, essa ação. E o Espiritismo também se baseia na filosofia, porque o Espiritismo faz parte das filosofias espiritualistas, ao considerar a existência de Deus como nosso Pai Criador, a alma imortal, a comunicabilidade entre a dimensão espiritual e a dimensão material da vida e a lei de evolução através
da reencarnação. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina completamente diferente de tudo o que nós já tínhamos conhecido até a metade do século XIX e viemos a conhecer também aqui no século XX e no século XXI, que já estamos vivendo. Mas vamos destacar mais um pensamento de Herculano Pires nessa obra, Curso Dinâmico de Espiritismo. Esse pensamento está mais no final do livro, quando Herculano nos diz: se quisermos mudar a sociedade, não adianta modificar a sua estrutura feita pelos homens, mas modificar os homens, que modificam as estruturas sociais. O homem egoísta produz um mundo egoísta. O homem altruísta produzirá um mundo generoso, bom e belo, que todos desejamos. Cada espírita, ao aceitar e compreender a grandeza da causa doutrinária e sua finalidade suprema, que é a transformação moral, social, cultural e espiritual do nosso mundo, assume um grave compromisso com sua própria consciência. Esta fala de Herculano Pires tem tudo a ver com a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec na questão 796 de O Livro dos Espíritos, quando eles taxativamente dizem que somente a educação pode transformar a humanidade. E nós espíritas compreendemos que essa educação é a educação moral. Mas para que a humanidade possa, então, se transformar moralmente, antes é preciso que aconteça, através da educação, a transformação moral dos indivíduos, das pessoas. Porque são as pessoas que fazem as estruturas sociais. São as pessoas que fazem as leis, as regras. Porque a humanidade é o conjunto de pessoas. Nós podemos dizer assim, a humanidade são pessoas. E as pessoas são espíritos reencarnados. Espíritos numa existência humana. Por que temos tido tantos problemas para transformar as nossas leis, para termos uma humanidade mais justa? Porque os seres humanos da atualidade, em sua grande maioria, são ainda seres humanos egoístas. E mais, orgulhosos, indiferentes, insensíveis, hipócritas, vaidosos, ou seja, carregados de vícios e paixões. Por isso, a necessidade de trabalharmos com urgência a educação moral. Na família e na escola, junto às novas gerações. Porque, como disse Herculano Pires no seu texto, se homens egoístas produzem uma sociedade humana egoísta, homens altruístas, ou seja, que sabem renunciar a benefício do próximo, esses vão produzir um mundo generoso, que é o tão famoso mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. Nós, espíritas, como nos alerta Herculano Pires, temos um grave compromisso com isso, porque precisamos realizar a nossa transformação moral, combatendo em nós as más tendências que ainda carregamos, permitindo o desenvolvimento do potencial divino através do desenvolvimento das virtudes. Tudo isso nós estamos tirando dessa obra de Herculano Pires, Curso Dinâmico de Espiritismo, e que convidamos a você para adquirir
nas melhores livrarias, sejam físicas ou online pela internet, e fazer a sua leitura completa. As outras obras de Herculano Pires vão comparecer paulatinamente no nosso programa. Semanalmente, nós vamos sempre trazer aqui 2 pensadores espíritas. Hermínio Miranda e Herculano Pires, que compareceram hoje no nosso programa, cada um escreveu mais de 40 livros. Então, pelo menos em princípio, nós podemos fazer com os 2 40 programas, cada um. Não é verdade? É isso mesmo, 40 programas. Porque hoje nós destacamos aqui do Hermínio Miranda esta obra, o Evangelho Gnóstico de Tomé. Fizemos aqui a compreensão dessa obra na primeira parte do programa. E, na sequência, nós trouxemos, então, o Herculano Pires, e dele nós destacamos esta obra que vamos colocar agora na tela, Curso Dinâmico de Espiritismo. Então, trouxemos para o nosso programa de estreia 2 pensadores espíritas brasileiros, Hermínio Corrêa de Miranda e José Herculano Pires. E destacamos desses 2 pensadores uma obra de cada. Do Hermínio Miranda, destacamos o livro O Evangelho Gnóstico de Tomé. Do Herculano Pires, nós destacamos o livro Curso Dinâmico de Espiritismo. Essa é a proposta do nosso programa. E vamos trazer pensadores espíritas, tanto que já se encontram desencarnados, como também vamos trazer autores espíritas que são importantes e que ainda se encontram encarnados, mas que já nos legaram uma obra que merece destaque. E são muitos. De fato, são muitos. Porque o movimento espírita é riquíssimo em pesquisadores, em estudiosos. E nós temos uma literatura espírita fantástica, principalmente em português. Aliás, os autores espíritas clássicos, contemporâneos de Allan Kardec e aqueles que viveram na primeira metade do século XX, basicamente nós temos tudo traduzido para o português. Quem vamos trazer semana que vem? Você terá que estar conosco. Próxima quarta-feira, a partir das 20h, em transmissão pelo YouTube, no canal Amigos de Nosso Lar. E aí vamos conhecer mais 2 pensadores espíritas e uma obra de cada pensador. Mas estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a você que divulgou aqui os pensadores espíritas, a você que nos assistiu aqui diretamente ao vivo, a você que vai nos assistir depois, porque o vídeo ficará disponível no canal Amigos de Nosso Lar, e rogamos ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe, que possamos continuar firmes com a nossa doutrina espírita, semeando o amor, o bem, a fraternidade e a solidariedade. E não esqueçamos que é preciso estudar, compreender melhor, conhecer com maior profundidade, para que possamos, de fato, sermos verdadeiros espíritas e, com esse conhecimento, realizarmos a nossa transformação moral. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão a Hermínio Corrêa de Miranda e a José
Herculano Pires, por tudo que realizaram e por essas obras magníficas que deixaram para todos nós. Um grande abraço a você, paz em seu coração e até nosso próximo encontro, semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.